vamos conversar bem sério agora sobre esse problemão que a gente está vivendo, né? Que ele se tornou ainda maior do que já era nesse momento. Vamos falar sobre o coronavírus e o Covid-19, que está descontrolado realmente no nosso país nesse momento. É uma pena ter que anunciar isso. Doutora Patrícia Radmiller, que é infectologista e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT-AIDS de São Paulo, está com a gente mais uma vez. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Regina. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela presença sempre, viu? Até porque temos dúvidas e temos muito a lamentar, né, nesse momento, porque a gente não imaginava que um ano depois do primeiro caso aparecer no Brasil, que foi 20 e alguma coisa de fevereiro, 26 de fevereiro do ano passado, que um ano depois a gente estaria colhendo os piores números, registrando o pior momento da pandemia, né? A gente, no mínimo, imaginou que seriam coisas de meses, os mais otimistas, semanas. A gente nunca imaginou que seriam anos, né? Já estamos virando um ano. E agora, com esses números tão alarmantes, 1.726 mortes nas últimas 24 horas em todo o Brasil. Como é que você recebeu a notícia do primeiro caso no Brasil no ano passado, da primeira morte, que foi em março, logo no começo de março, né? Uma mulher, se não me engano. E o que você estimava que poderia acontecer um ano depois? Que a gente estaria nesse buraco que estamos agora? O que você pensava na época, doutora? Na verdade, Regiane, isso já era entre nós médicos uma tragédia anunciada, né? Nós, inclusive, já havíamos falado para a população que isso poderia acontecer. Então, quando foram instituídas medidas para que houvesse aquele isolamento inicial de 15 dias, que muitas pessoas chamaram de lockdown, mas que não foi lockdown, né? Foi um isolamento um pouco mais acirrado mesmo, era justamente para conter o aumento do número de casos, para que o sistema de saúde não entrasse em colapso, que é o que aconteceu hoje. Tá. Então a gente pode dizer que já estamos vivendo o colapso do sistema de saúde, tanto a rede pública quanto a rede privada. Já estamos vivendo, porque a gente fala em colapso do sistema de saúde quando nós temos os leitos de UTI com ocupação máxima. Então isso é colapso do sistema de saúde. Existem filas de espera, inclusive, para que as pessoas possam ser internadas e muitas vezes isso só ocorre quando existe um óbito. E alta é um pouco mais raro hoje em dia. E é uma questão muito difícil, né, da gente encarar esses números, porque um dado extremamente alarmante que foi divulgado há pouco tempo, agora depois de um ano de pandemia no Brasil, dá conta de que a cada 3 entubados, cada 3 pacientes que vão para a UTI, apenas 1 sai, 2 vão a óbito. Exatamente, 80% vão a óbito. Então, quer dizer, a ideia é não precisar, não chegar a precisar, até porque, dependendo do lugar onde a gente vai procurar, nesse momento a gente vai receber uma negativa pelo leito de UTI, porque já está em 100% a capacidade, dependendo do hospital, né? Exatamente por isso. Bom, vamos entrar então nos aspectos que ainda geram muitas dúvidas. Essas são as certezas que a gente tem, né? Estamos num buraco, precisamos sair dele. Sim. Então vamos ver o que fazer? Em vez de a gente ficar sentado lamentando, a gente tem que ter atitude, como a gente falou no começo do programa, trocar esse medo paralisante por precaução, por cuidados e menos desconfiança no que os médicos dizem, porque afinal de contas ainda existem muitas informações truncadas, muito vai e vem, muita desconfiança por parte do público de uma forma geral, né? Uma das dúvidas é, quem já teve Covid uma vez pode ser reinfectado por uma nova variante? Ou ainda não dá para saber? Sim, quem já teve Covid pode ser reinfectado e isso ocorre principalmente depois de 3 meses que a pessoa pegou a primeira vez. Isso por causa de uma nova variante ou a mesma variante pode causar uma reinfecção porque o nível de anticorpos naquele organismo já baixou? Sempre que a gente fala em reinfecção, por definição, é um vírus novo. Um vírus novo? É um vírus novo. Só que a gente só sabe que é um vírus novo se a gente coletar o material pelo SWAB na primeira vez que a pessoa teve os sintomas, reservar esse vírus, analisar geneticamente e depois, num segundo momento, fazer a nova coleta e fazer essa nova análise. Isso está sendo feito no Brasil em pequeníssima escala, né? Então, isso é feito mais a título de pesquisa, né? Porque seria inviável, a gente não tem como guardar o material de todo mundo para que seja feita a análise dos vírus, mas por definição, depois de 3 meses, a gente pode se reinfectar pela queda do nível de anticorpos. E essa reinfecção, de uma forma geral, ela é mais branda, ela é mais grave ou tem todo tipo de história para contar? Tem todo tipo de história para contar, mas quando a gente tem uma primeira infecção, a gente já tem anticorpos contra o coronavírus em geral.
Então, o coronavírus variante, ele vem de um coronavírus inicial. E aí a gente já tem algum grau de memória contra aquele inicial e, portanto, a gente tem já algum grau de memória contra a reinfecção. Só que a gente ainda não pode dizer se a segunda será mais branda ou não, se essas cepas que estão vindo variantes, se elas realmente vão ter um impacto no aumento da gravidade da doença, na letalidade, que é a morte pela doença, então ainda não sabemos responder. E as vacinas, de uma forma geral, elas estão protegendo contra essas novas cepas? Esse é um problema que a gente quer descobrir ainda. Tem algumas que não. Por exemplo, na África já descobriram que para a variante que está acontecendo na África do Sul, a vacina de Oxford, por exemplo, ela não cobre essa variante. Então, lá na África foi suspensa a vacinação através da vacina de Oxford. Tá. Mas isso é pontual. Então, nós estamos ainda estudando o que pode acontecer. Tá, mas a gente não pode dizer então que existe uma vacina sendo melhor que a outra, elas são apenas diferentes ou a gente pode colocar numa escala, essa é melhor porque oferece mais proteção e mais abrangência, essa é pior porque usa um outro método, existe essa diferença entre as vacinas? Essa foi uma pergunta muito importante que você fez, que é uma dúvida que as pessoas têm. As pessoas ainda têm aquela ilusão de quando chegarem ao posto de saúde vão poder escolher aqui o cardápio, gente, as vacinas, escolhe. Olha, eu gostaria... Infelizmente não vai ser assim. Isso não vai acontecer, então é importante falar que as vacinas, elas têm tecnologias diferentes. Tendo tecnologias diferentes, o que é bom para você pode não ser bom para mim e pode ser melhor ainda para outra pessoa. Então, tudo isso nessa fase 3, que ainda ocorre dos estudos dessas vacinas, a gente vai conseguir responder. Tá. Mas o que é importante? Que todas as vacinas, sem exceção, a partir do momento que você fez uso, elas acabam te protegendo contra as formas graves da doença. E o que é a forma grave? É aquela forma que te leva a uma internação hospitalar e muitas vezes na UTI. Então, a exemplo do que está acontecendo em Israel, né? Eles já começaram em larga escala a vacinação. Claro que a gente está falando de um país de 9 milhões de habitantes, né? Que está dentro de São Paulo praticamente. Sim, São Paulo tem o dobro disso, na grande São Paulo. Pois é, né? Mas de qualquer forma, eles instituindo essas medidas de vacinação para a massa populacional, já se reduziu a internação hospitalar, principalmente em UTI. Claro que só com a vacina isso não ocorre, a gente tem que continuar, pessoal, com todas as medidas de prevenção. Vamos falar das máscaras, então, já que a gente entrou no assunto da prevenção. Ainda existem pessoas que não acreditam que a máscara reduz a contaminação. Conversa com essas pessoas, doutora, por favor. O que eles têm a dizer sobre isso? Pessoal, máscara, ela é extremamente efetiva. Isso lá desde o comecinho, quando em março do ano passado, a gente começou a instituir o uso de máscaras, a exemplo de outros países, verificando que seriam uma das formas mais importantes de prevenção. Então, o que vai responder para a gente não vai ser a doutora Patrícia, não vai ser uma autoridade pública, nada disso. É a ciência. E o que a ciência diz para a gente? Estudos científicos mostram o quê? Que máscara é efetivo, sim, contra a transmissão de doenças infecciosas por via respiratória. Tá. Tanto isso é verdade que na semana passada o CDC, que é o CDC, né, que em inglês é uma sigla, que é o Center for Disease Control, que é um centro de doenças do mundo, né, que acabam orientando, os cientistas orientam a gente sobre o que fazer. Eles até estão recomendando uma coisa interessante. Após passado um ano, a gente às vezes usa as mesmas máscaras, a gente lava a máscara começa a ficar mais molinha, o elástico, né? vai perdendo a eficácia. Fica um pouquinho mais soltinha no rosto. Até porque a trama do tecido também abre, né? Muitos tecidos eles acabam alargando com o tempo, né? A gente vê isso em roupa, por exemplo. Super importante você ter falado isso, porque a máscara ela tem que ter uma proteção dupla ou até mesmo tripla, dependendo do tecido. A seda é uma trama bem juntinha. Fechadinha. Bem fechadinha, mas seda é um pouco inviável, que é um pouco mais caro, né? Mas a gente consegue com tramas de algodão ter essa proteção. Então, o que o CDC percebeu através de estudos científicos? Que se na verdade a gente usar, só uma pessoa usar uma máscara, a gente tem uma proteção de filtração de 40% das partículas. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Se duas usarem, passa para mais de 80%.
E se a gente associar uma máscara que é aquela cirúrgica junto com essa caseira de tecido, a gente consegue acima de 92% de proteção. Foi aí que começou a polêmica das duas máscaras, né? Que começaram a falar, pronto, agora já não é só uma, agora são duas máscaras que a gente tem que usar. Isso é necessário, de fato, doutora? Na verdade, é necessário que se vede adequadamente o rosto. Então, quando a gente fala em vedar o rosto, é vedar nariz, é vedar boca, laterais, é deixar tudo vedadinho. Por isso que às vezes algumas pessoas andam nas ruas com aquele escudo facial, que é o que em inglês chamam de face shield. E na rua isso não adianta, porque a gente vai ter aquela entrada lateral. Circulação do ar por todos os lados. A circulação. É diferente de, por exemplo, aqui no programa, vocês estão manipulando alimentos, tudo mais, você coloca, mas não tem ninguém ali próximo. E não tem corrente de ar, não tem, é outra coisa diferente, mas para ir ao supermercado, por exemplo, aquilo não adianta. Mas uma coisa que você falou é importante, que além do uso de máscara, o que é necessário? É necessário a gente usar a máscara adequada para a população. Eu gostaria até de mostrar, eu poderia mostrar? Doutor. Então, por exemplo, pessoal, nós temos essa máscara aqui, que é uma máscara que ela tem uma válvula. Sim. É um filtro isso? Não, na verdade as pessoas acham que ela é um filtro, mas essa válvula aqui, na verdade, ela é uma válvula que ela deixa o ar sair. Então, se eu estou com Covid-19, eu nem sei que eu estou com a doença, eu estou portando o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que é a causa, eu estou exalando por aqui. Então essa não oferece proteção nenhuma nesse caso? Ela não só não oferece, que ontem mesmo ela foi proibida pelas companhias aéreas. Olha só. Então, se a pessoa for viajar com essa máscara aqui, ela pode ser impedida de entrar na aeronave, porque ela não é adequada. Porque tem essa entrada, essa passagem de ar. Ela deixa entrar o ar, mas ela não deixa entrar, mas ele sai. Então, aqui eu posso transmitir para outras pessoas. Então, ela é para outro tipo de uso, não é para uso em questões de pandemia. Não é para esse uso atual. E é importante a gente lembrar, né? Essa máscara que ela não está usada, mas sempre que for, a gente sempre higienizar as mãos antes e depois da manipulação das máscaras, inclusive da caseira. E a manipulação é pelo elástico sempre, né? Exato. Porque o que a gente vê, às vezes até a gente faz isso, eu que tenho alergia, um horror, às vezes a gente pega coçando o nariz com a máscara, pois né? Meu pai, é isso difícil. Não dá para fazer. Quem tem rinite é um pouco complicado, né? Nem me diga. Não dá para fazer isso. Então... Antes de você continuar com as máscaras, Leãozinho tem uma pergunta. Sim. Porque é sobre máscara mesmo, porque eu estava usando uma máscara que eu achava que era o máximo de plástico e que tinha duas válvulas aqui, né? E ela era totalmente de plástico, mas cobria bem e tal. E aí, essa semana foi meu aniversário, eu publiquei nas redes sociais uma foto com a máscara, e aí um monte de gente veio aconselhar, inclusive o Fefito, né, veio me aconselhar. Diz assim, olha, essa máscara não é recomendável. Aquela de plástico. Tem que ser de pano, né? É isso mesmo, doutora? Justamente porque nós temos uma válvula. A válvula, ela vai fazer você exalar o seu ar. Sim. E junto com ele podem vir as partículas de saliva junto com o SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19. E tem outras máscaras que são de plástico, que estão sendo vendidas por aí, inclusive eu vi uma, está em torno de uns R$30, é uma máscara que ela veda, mas ela não tem a válvula, e é de plástico também, está sendo altamente condenada essa máscara também. Pior ainda, aí não tem troca nenhuma de ar, aí nesse sentido... a máscara faz mal, porque não está sendo usada de uma forma adequada. Nesse caso. Mas máscara, pessoal, não faz mal. É importante dizer, tem muitas pessoas dizendo que máscara faz mal para a respiração. Não só não faz mal, como é extremamente recomendada, continua sendo, desde há 1 ano atrás, recomendado o uso da máscara. Essa história de que você está respirando o ar que você deveria mandar embora, que vai te fazer mal, que vai te dar dor de cabeça, que vai dar tontura, isso tudo não procede. Isso é fato se a gente usar a máscara errada. Então, o que eu costumo dizer? Quando a gente vai prevenir infecções sexualmente transmissíveis, a gente vai, por exemplo, orientar, dentre outras coisas, o uso do preservativo. Mas o uso do preservativo no lugar certo. A gente tem preservativo feminino, a gente tem preservativo masculino e deve ser usado da forma correta. Não adianta eu recomendar o uso de preservativo para uma pessoa e a pessoa colocar o preservativo na orelha. Eu vou estar usando errado. A famosa máscara no queixo, né? Então, exato, é essa analogia que eu gostaria de fazer.
Ah, estou usando máscara, mas está no queixo, está na testa, está no pulso pendurado. Ela não só não é efetiva para o fim que ela deveria ser, mas ela também pode, inclusive, aumentar a chance de contaminação. Se ela está no meu braço e se aqui eu tive contato com alguém, eu tenho coronavírus aqui, quando eu for colocar, eu vou colocar direto no meu rosto. Você está levando o vírus para o seu nariz e para sua boca, né? A gente tem visto muito isso, as pessoas usando a máscara com o nariz para fora também. Sim. Ah, tô protegendo a boca. Gente! Isso. Chega a ser engraçado, né, Rô? A gente tem que rir, porque a situação parece uma piada mesmo, mas é fato, a gente vê muito. Inclusive, hoje mesmo, conversando com o Fred na maquiagem, ele estava dizendo do barraco que um senhor causou dentro do metrô, porque não queria colocar máscara. Um senhor aí, aparentava uns 60 e alguma coisa, com a esposa dele, e gritando com segurança, né, que não queria colocar máscara, e o segurança argumentando com ele, com toda a educação e tudo mais, e ele descendo a lenha no segurança. Quer dizer, esse tipo de cena, um ano depois da pandemia ter começado no Brasil, e com esse monte de gente morta, mais de 250 mil no total, 1.726 em um dia, ainda tem gente com esse tipo de discurso. É muito surreal. Que mundo paralelo que essas pessoas estão? Não sei, doutora. Pois é, ainda mais uma pessoa idosa, né? Exatamente. Ainda mais uma pessoa idosa. Outra coisa importante... Ah, você vai mostrar outras máscaras, né? Essa máscara aqui, ela vem sendo muito utilizada, mas essa máscara, pessoal, não é recomendada para a população. É para pessoas da área da saúde. Tá. Que é uma máscara que ela deixa extremamente vedado. Então, vou até colocar para vocês verem, quando a gente coloca os elásticos, ela tampa completamente. Ela fecha bem aqui embaixo do pescoço. Ela fecha até embaixo do pescoço. Esse tipo de máscara, se um profissional da saúde ficar 24 horas com ela, ele vai ter dor de cabeça, vai ter náusea, vai ter mal-estar. E é uma pessoa que pode até desmaiar, porque ela só está respirando o ar que ela está exalando, rico em gás carbônico. Aquele ar viciado, digamos assim, viciado. Né? Então, uma pessoa da área da saúde que está lidando com pessoas com Covid-19, essa pessoa, de vez em quando, ela ventila essa máscara. De vez em quando, ela vai lá, ela tira, ela ventila, porque não pode ficar com essa máscara 24 horas. E eu percebo que tem pessoas na rua usando. Aí, nesse caso, a pessoa vai passar mal. Então, não é a máscara que faz passar mal, é o mau uso da máscara incorreto. Ou a máscara inadequada. Esse parece aquele modelo de máscara 3D que as pessoas estavam ensinando a fazer de tecido, né? Isso. Que dá para fazer com tecido, mas aí no tecido a gente tem uma troca de ar melhor do que essa, né? No tecido tem. Essa aqui, ela é extremamente vedada justamente por conta disso. Porque o profissional, ela tem uma borracha, ela é extremamente vedada. Então, pessoal, jamais usem essa máscara, ainda mais o dia todo. Você para entrar em área contaminada mesmo, numa situação de virulência extrema. Exatamente, ali, né? É para isso. Essas coisas. É para isso. E o mesmo se refere a uma última máscara que eu gostaria de mostrar, que é a N95, que é a famosa bico de pato. Essa máscara, ela está indicada para pessoas que são profissionais da área da saúde, mas aí vocês vão falar, mas na Inglaterra, o pessoal está orientando a usar essa máscara N95. Na Inglaterra foi uma medida extrema, porque lá existe uma variante altamente contagiosa e aí o governo localmente orientou que as pessoas usassem quando precisassem, numa urgência, sair de casa. Então, essas pessoas, elas não estão na rua o dia inteiro com esse tipo de máscara. Que é essa aqui, ela lembra um pato, né, de perfil, bico de pato. E essa máscara, ela veda também como a outra, bonitinho. Só que essa aqui é para profissionais da área da saúde, dentistas, porque ela filtra partículas menores, não essa de conversar com a pessoa, mas partículas liberadas, por exemplo, aquele motorzinho do dentista, ele faz com que aquilo vira um spray, né? Ainda mais aquele que joga água junto, né? Isso, ele vira um spray, então por esse motivo acaba tendo essa liberação. Precisa da proteção maior. Lá na Inglaterra tem uma variante, mas aqui também tem uma variante, né? Então não tem que usar essa aí? Então, na verdade não. Na verdade, essa variante da Inglaterra, ela já foi comprovada que aumentou demais o número de casos lá, independente deles estarem fazendo restrições de medida de distanciamento. Aqui no Brasil a gente sabe que se a gente adotar direitinho essas medidas de isolamento social, distanciamento entre pessoas e usarmos nossas máscaras e higienizando as mãos, que a gente consegue abaixar o número de casos. O que a gente está colhendo agora? Que cenário é esse? É um cenário referente a festas de final de ano, confraternizações. Então foi Natal, foi Ano Novo, foi Carnaval
E recentemente nós vimos, né, pessoal, até festas de bailes de terceira idade. Clandestinas, como é que pode, então, né? assim, não é só os bailes funks, não é só isso, não são só essas aglomerações. Os próprios idosos também, às vezes, estão vacilando um pouquinho aí em relação a isso. Eu vou dar um recadinho e já volto. Eu quero voltar nesse assunto, porque ainda tem gente com um discurso assim: ah, estão fechando bar e restaurante de novo porque só pega no bar. Ah, o vírus não pega no trabalho, não pega no metrô, só pega no bar. Vem com esse tipo de discurso como se a questão não fosse reduzir o contato, né? E com uma certa ironia que não cabe num momento como esse, na minha opinião, diante de tamanha tragédia que a gente está vivendo. Porque não tem outro nome para isso, né, gente? A gente estava falando sobre essa questão de restrição de lugares, né? Que você comentou sobre as festas, sobre as aglomerações, os encontros familiares, as festas clandestinas e tudo que a gente viveu no final e no começo do ano até agora. E aí muitas pessoas vêm com essa ironia, né? A gente sabe dos interesses econômicos envolvidos nisso, a gente sabe que não tá fácil mesmo, tá rolando uma quebradeira geral, mas não sei, na minha humilde visão, é porque justamente a gente não está conseguindo controlar e a gente está perpetuando o problema. Ninguém tem fôlego para aguentar por tanto tempo uma situação de restrição econômica e circulação de dinheiro da forma como está acontecendo, né? E aí a gente vê essas coisas acontecendo, a mim me dá uma revolta, né, grande, assim, de ver que essas pessoas realmente não estão respeitando e gera essa ironia. Ah, mas por que só fecha bar e restaurante? Por que só fecha isso? O vírus só circula no bar? O vírus não circula no metrô? Não circula no local de trabalho? Por que a pessoa pode trabalhar e não pode se divertir? Vamos tentar dar um panorama para essas pessoas e mostrar para elas uma foto, por exemplo, né, das pessoas no bar e o comportamento delas no bar e o comportamento delas no metrô, né? Aonde que elas estão de máscara? Aonde que elas estão respeitando o distanciamento, né? Acho que é mais ou menos por aí o raciocínio, doutora? É bem por aí. E o uso de álcool também no bar, ele deixa as pessoas mais soltas, as pessoas mais desinibidas. Então, às vezes as pessoas, eu já vi passando na frente de bares, que as pessoas às vezes estão se abraçando de máscara. Porque elas falam assim, não, mas eu estou de máscara, então eu posso abraçar outras pessoas. Então, não importa onde a gente esteja, tem situações nas quais a gente consegue facilitar a passagem do vírus, como no caso de abuso de álcool, que as pessoas ficam mais desinibidas e acabam não tendo muita noção da proteção e a aglomeração que é gerada num bar. A gente sabe que no metrô também existe aglomeração, mas as pessoas estão protegidas, inclusive porque é lei e é uma exigência do lugar, né? Coisa que um bar muitas vezes não pode, né, exigir isso das pessoas, porque elas estão bebendo, porque elas estão comendo, porque elas estão fumando um cigarro e elas estão ali totalmente desprotegidas, né? E é isso que você disse, né? No metrô, as pessoas geralmente não estão ali todo mundo comendo ao mesmo tempo, bebendo ou fumando, as pessoas estão de máscara usando o transporte. Tem aglomeração também? Tem. Não é bom? Não é bom. Mas você já tem fatores a menos quando você está no metrô comparando com o bar. O que eu costumo dizer, e achei bem legal no início do programa, que você falou assim, que cada um tem que fazer a sua parte e parar com essa história de vitimização. Todo mundo tem que contribuir. Ah, porque o vírus é resistente. Eu costumo falar que o vírus, ele está fazendo o papel dele. Sim. Qual que é o papel do vírus? Quanto mais ele conseguir se multiplicar, mais vai haver errinhos nessa multiplicação, que são as mutações. E nem toda mutação, pessoal, então vocês que estão acompanhando, não é também para ficar alarmado. Ah, e o vírus tem mais uma mutação, o vírus tem mais duas, tem mais três. O vírus da gripe, por exemplo, ele tem pelo menos 4 mutações mensais. Então, existem essas mutações, só que essas mutações, elas têm que ser efetivas para que tenha uma significância clínica. O que significa isso? Para passar mais para as pessoas, para matar mais gente. Então, como que a gente impede que o vírus que está no papel dele tenha mutações? Deixando de deixá-lo se multiplicar. E como a gente faz isso? Distanciamento social, ficar pelo menos 1,5 m, 2 m, que é o distanciamento que a gente está aqui, por isso que a gente está sem máscara, senão a gente não estaria sem o uso de máscara. Higienizar as mãos, vocês viram a Regiane aí o tempo todo, passando álcool gel nas mãos também, porque ela vai para lá, vai para cá, pega numa coisa, pega em outra coisa. E o uso de máscara. Isso a gente tem que fazer para fazer o nosso papel. Então, qualquer lugar é passível de transmissão quando a gente infringe essas regras. Tem perguntas aqui de monte chegando. Vamos lá, então, que o pessoal quer saber. Por exemplo, Ponto Cruz com muito amor. As crianças de 5 anos devem usar máscaras? Vamos colocar as 5 para baixo? Ou que faixa etária que já é interessante pedir para as crianças se protegerem dessa forma? Há estudos que falam menores do que 5, há estudos que falam de maior de 2 anos a pessoa já usar. Eu acho muito difícil uma
criança menor do que 5 anos, ela conseguir usar, mas conheço, inclusive, ontem uma amiga minha me enviou uma foto da filha dela, que ela até incentiva usar máscara, combinando com o look do dia da filha. Então, dependendo da roupinha que a filha tá, ela coloca para incentivar a filha a usar, mas a filha consegue ficar com a máscara. Então, depende muito da criança, né? Mas o mais recomendado é acima de 5 anos. Mas sempre orientar a criança a lavar a mãozinha, não pôr a mãozinha na boca. Tem uma técnica que, para lavar adequadamente as mãos, é o tempo de um parabéns a você. Então a criança canta parabéns para você e está lavando as mãozinhas. Tem que fazer de uma forma lúdica, né, doutora? Fazer de uma forma lúdica, com criança. E hoje eu estou assim. especialmente triste porque hoje fecharam a escola dos meus filhos mais uma vez, né? Hoje, pelos próximos 15 dias, e acredito que vai mais tempo que isso, porque provavelmente o governador vai vir com novas e mais rígidas restrições. Então, assim, é um dia muito triste para mim. Eu acordei já triste, estou triste o tempo todo nesse programa, porque, gente, as crianças já estão há um ano sem escola. A gente tem que parar para pensar no tamanho do dano que isso vai trazer para a vida deles. Eu não me admira se eu começar a chorar agora, porque realmente é triste a gente ver que esse dano não vai ser recuperado emocionalmente, educacionalmente, fisicamente. Então vamos conscientizar todo mundo, por favor, gente. Eu me arrepio quando eu falo disso, porque não dá para eles continuarem pagando essa conta. Eles são os menos atingidos pela doença, mas estão sendo os mais atingidos em tantos outros aspectos. Vamos fazer isso por eles, pelo menos, gente. Vamos se proteger. É esse o recado final que eu queria passar. Já agradecendo a sua presença aqui, doutora. Obrigada. Infelizmente, estamos tendo que terminar, mas já fica o convite aqui para você voltar. Perfeito. E continuar esse papo, que ele é interminável, né? Ele não se esgota nunca, né, doutora? Com certeza, mas espero que um dia fique na história. Obrigada, meu amor. Obrigada. @DRA Patrícia Radimiller lá no Instagram.